pra curar as feridas. Sou eu quem faço. Quem é o homem pra pôr um ponto final onde eu não coloquei? Não entre em desespero, enxugue as suas lágrimas, é tudo passageiro. Você precisa confiar e descansar. Descansa. Quem te prometeu garante. Descansa. Este mal não é pra morte. Descansa. Sou eu quem estou tocando agora. Já tenho a tua vitória. Só precisas descansar. Sou eu quem dou a vida, sou eu quem tiro a vida e determino o tempo pra curar as feridas. Sou eu quem faço. Quem é o homem pra pôr um ponto final onde eu não coloquei? Não entre em desespero, enxugue as suas lágrimas, é tudo passageiro. Você precisa confiar e descansar. Descansa. Quem te prometeu garante. Descansa. Este mal não é pra morte. Descansa. Sou eu quem estou tocando agora. Já tenho a tua vitória. Só precisas descansar. Eu sou Deus antes da medicina. Antes de tudo eu já existia. Eu sou dono das noites de choro e também das manhãs de alegria. Eu sou dono de tudo. Eu sou dono de tudo. Eu sou. Descansa. Quem te prometeu garante. Descansa. Esse mal não é pra morte. Descansa. Sou eu quem estou. Glórias a Deus, paz do Senhor Jesus, irmãos. Estamos iniciando aqui mais uma rádio live e daqui a pouquinho teremos mais um papo de crente. O Facebook tá uma bênção hoje, não está deixando eu compartilhar. Que beleza, hein, Facebook? Só para contribuir. Oh, glória. Deve ter umas 250 mil pessoas fazendo a live no Facebook ao mesmo tempo agora. Eita glória, deixa eu ver se eu consigo aqui, gente. E você que está aí do outro lado, vai compartilhando também. Vai compartilhando também. Deixa Deus te usar no compartilhamento aqui. Vamos lá, deixa eu tentar compartilhar de novo aqui. Já já eu vou passar uma palavra de Deus para você. Olha só que maravilha esse Facebook. Deixa eu ver se eu consigo. Os nossos convidados já estão aqui. Vai ser uma bênção. Agora vai. Opa! Foi só reclamar que o... Como que é o nome dele mesmo? O criador do Facebook? Já viu aqui e já arrumou, tá vendo? Pesquisa aí, produção, o nome do criador do Facebook aí, que eu já vou falar aqui,
que ele viu a nossa live, que estava com um problema aqui para compartilhar, e ele corrigiu aí. Aleluia! Que bênção, irmãos, que bênção. Chegamos mais um sábado de Rádio Live, mais um sábado com Papo de Crente. Mas antes de eu chamar os nossos convidados aqui, eu quero ler um versículo da Bíblia para você, para a sua meditação. Bom? Pegue a sua Bíblia. Abra no livro de Marcos, capítulo de número 8. Versículo 27, que diz assim: Então Jesus e seus discípulos foram para a aldeia de Cesaria de Filipe. No caminho perguntou-lhes: Quem os outros dizem que eu sou? Os discípulos responderam: Uns dizem que é João Batista, outros dizem que é Elias, e ainda há outros que dizem que é um dos profetas. Então Jesus perguntou: E vocês, quem dizem que sou? Respondendo, Pedro lhe disse: O Senhor é o Cristo. Somente até aqui. Nós lemos aqui uma narrativa de um episódio que aconteceu na Bíblia, narrada por Marcos no capítulo 8, versículo de 27 em diante. Jesus pergunta aos discípulos quem ele é. E os discípulos começam a dar testemunhos do que outras pessoas estavam dizendo a respeito de Jesus. Mas Jesus não estava interessado em saber o que os outros achavam de tudo isso, mas sim o que os discípulos achavam quem era o Senhor Jesus. Ao ponto de Jesus interrompê-los e dizer assim: Mas vocês, o que dizem que eu sou? Vocês discípulos, vocês meus servos, quem vocês dizem que eu sou? É essa pergunta que o Senhor faz para você essa noite. Quem é Jesus para você? Quem é Jesus na tua vida? Quem é Jesus nos teus caminhos? Quem é Jesus no teu querer, na tua vontade, meu irmão? É isso que Jesus quer saber de você. Pedro respondeu: O Senhor é o Cristo. Em outra versão, em outra narração, em outro livro, acerca da narração da mesma história, Jesus vai dizer que Pedro só podia ter dito aquilo através do Espírito de Deus, que era uma visão dos céus que ele tinha recebido, e que ele era Pedro, e sobre a rocha Jesus ergueria a igreja dele. Opa, mas calma aí. Quer dizer então que a igreja deve ser esculpida numa rocha? Não, não é isso. Você deve ser firmado na rocha, porque você é a igreja do Senhor. Você é templo santo do Espírito de Deus. Jesus é o Cristo e o Espírito dele habita em você, meu irmão e minha irmã. O Espírito de Cristo, o Espírito Santo habita em você. Você é rocha forte, é habitação, é morada do Espírito Santo de Deus. Amém? E para você, quem é Jesus na tua vida? Reflita sobre isso. Reflita sobre essa indagação. Quem é Jesus na tua vida?
que Jesus representa para você na tua vida? Provavelmente você vai dizer: Jesus para mim é tudo. Mas será que você está deixando tudo de lado? Eita Jesus! Será que você está deixando tudo de lado pelo Senhor? Ou será que você está deixando Jesus de lado por tudo? Essa é a pergunta que fica para mim e para você essa noite. Será que você está deixando tudo de lado por Jesus? Ou será que nós estamos deixando Jesus por tudo? Pense nisso. Pense nisso essa noite. O Senhor quer falar com alguém aqui. O Senhor está tentando falar com alguém. Coloque o Senhor no centro de tudo. E tudo por ti Ele fará. Deixe toda essa dificuldade, toda a amargura de lado. E siga o seu objetivo, o seu caminho. Trace o seu caminho. E o seu caminho é Jesus, porque a Bíblia vai dizer que Jesus é o caminho, a verdade e a vida, e que ninguém chega ao Pai se não for por Ele. Deixa as coisas de lado. Buscai primeiramente o reino de Deus e a sua justiça, que essas outras coisas o Senhor vai acrescentar por você. Que as outras coisas Jesus vai acrescentar na tua vida. Quem é Jesus na tua vida? Aleluia. Que Deus possa te abençoar grandemente. E que você fique com essa palavra no teu coração. Amém? Nós vamos começar agora o quadro Papo de Crente. Deixa eu tomar uma aguinha aqui. Quero já mandar um abraço aqui para o Flávio, para a irmã Jô, para a irmã Ana Pereira que está assistindo, né? Que Deus abençoe. Aparece mais pessoas assistindo aqui, mas só tem alguns nomes aparecendo para nós aqui. Realmente, Rutenberg, como que é? Rutenberg, né? Mark Rutenberg viu ali a primeira vez que eu reclamei e corrigiu. O seu criador do Facebook, Mark Rutenberg. Tá difícil ver aqui, viu? Quem tá visualizando os vídeos, só aparece alguns, corrige isso aí pra mim, por favor, que eu vou orar por você, Mark Rutenberg, abençoado. Quero mandar um abraço pra irmã Angelita, que tá ali, vai servir a ceia aqui pra nossa irmã, né? Tá tudo certo? Tudo pronto? Precisar de alguma coisa, chama a produção aqui, tá bom? A produção, ajuda ela lá naquele, tá? Deus abençoe. Irmão, vamos chamar aqui nossos convidados do Papo de Crente? Felipe Greve e Francis Simão, vem para cá. Glória a Deus. Que bênção. Aleluia. Paz do Senhor. Agora é um jeito novo de dar paz do Senhor, né? Você dá paz do Senhor entregando álcool em gel para as pessoas. Pode sentar, fique à vontade. Essa dupla maravilhosa, meus amigos queridos, estão aqui conosco. Tá com o microfone aí, Filipão? Pode ligar, liga, vê se tá funcionando. Som, tô aqui. Pra cima, foi? Aê! Como é que vocês estão? Tá tudo bem? Tudo bem, graças a Deus, Luciano. Bem? Melhor aí, agora. Filipão, preparado ou não? Preparado. Tá meio nervoso, cara? Não, tô tranquilo. Tá tranquilo? Pior que eu sou nervoso, hein? Tranquila também. Tranquila? Falar que Deus fez, não tem como ficar nervoso, né? Tem que ficar alegre e agradecido por essa oportunidade para milhões de pessoas saber que Deus continua fazendo milagre. Continua fazendo milagre. Quando a gente, é igual eu falei aqui agora na palavra, quando a gente sabe quem é Jesus na nossa vida, os milagres começam a acontecer, né? Mandar um abraço aqui pro Leandro também, pra Tamir, está assistindo. Filipão, quantos anos tu tá agora, cara? Tô com 31 anos. 31 anos, já 3.1 turbo flex ou turbo? Turbo flex com força total, correndo muito. É uma bênção de Deus. Eu não posso perguntar pra Fran, porque seria uma deselegância absurda eu falar que a Fran tem 35 anos de idade. Seria uma deselegância absurda. Seria. Gente, mas eu não tenho problema com a idade não, 51. 51? Não parece. Parece ter 45. Muito obrigada. Foi elegante agora, né?
todos muito... Esse é o padrão de elegância do Papo de Crente. Olha só, gente bonita, gente. Um abraço aqui para Lelice, uma bênção de Deus, minha cunhada querida, irmã Jô, tá mandando um beijo, irmã Joelina, mandando um beijo para você, uma bênção de Deus. A gente pode, mas... São conhecidas, se conhece há quanto tempo? A Jô? É. A Jô nos conhece da época que nós não conhecíamos Jesus. É. E formaram essa amizade? Formamos uma amizade, nós trabalhávamos, às vezes a gente na época não tinha carro, era o mesmo coletivo, né? A gente ia para o trabalho e finais de semana nós buscava a Deus, a Jô sabe o que eu estou falando. A gente buscava a diversão onde era tudo momentâneo. E hoje busca a diversão em Cristo. Hoje a gente vem buscar a diversão em Cristo. Eu tenho certeza que ela, como eu, pensa a mesma coisa. Nada mais é momentâneo. Que bom. Entendeu? A alegria que Ele nos dá por dentro é uma alegria de verdade. Não é uma alegria de uma noite, de um momento. Graças a Deus. Eu louvo a Deus pela vida da Jô. Glória a Deus por isso. Glória a Deus. Filipão, 31 anos. Conta um pouquinho de você pra nós, cara. Quem que é o Felipe Greve, que todo mundo fala por aí? Felipe Greve e tal. Quem que é esse cara aí? Pra quem não te conhece, tem algumas pessoas aqui que estão assistindo já te conhecem, mas quem é você? Conta um pouquinho do que você passou, né? Até chegar hoje. No dia de hoje, você que é casado, né? Bem casado, com uma filha, uma família maravilhosa. Mas o que você passou pra chegar até agora? Até aqui? Eu sou Felipe Greve, é uma pessoa humilde, uma pessoa simples, né, que tem um coração bom. Só que alguns anos atrás, alguns 10 anos atrás, era uma pessoa que, na verdade, uns 15 anos atrás, né, conheceu as falsas divertições do mundo, né, aquela falsa alegria, né, que o mundo oferece, né, que é a bebida, né, as drogas. E hoje eu sou casado, né, tenho a minha esposa maravilhosa que está assistindo aí em casa, a minha filha, a minha sogra. E hoje eu sou uma pessoa realizada, uma pessoa transformada pelo poder do Evangelho. Só que há muitos anos atrás, quando eu comecei a conhecer as coisas erradas por causa de companhias erradas, eu me envolvi com o mundo aí do alcoolismo, e até chegar aqui quase perdi a vida, mas graças a Deus a oração da Fran, de Deus principalmente aí, Deus me livrou de várias vezes da morte. Hoje estou aí, uma pessoa realizada, muito bem casado, e hoje eu posso dizer que eu encontrei a verdadeira felicidade. Você falou que há uns 10 anos atrás você, através de más companhias, né, você conheceu o mundo da sua pior forma, que é através da droga, do alcoolismo. Como que foi isso, cara? Quando foi a primeira vez que você bebeu e quando foi a primeira vez que você usou droga na sua vida? Olha, a primeira vez que eu bebi, a primeira vez assim, a situação exata eu não lembro, mas eu acredito que foi numa reunião de família, churrasco. A minha família, há muitos anos atrás, você bebeu? Ela é bem reunida, né? Então sempre a gente se reunia, quase a família inteira aqui em Campinas, né? E aí eu tinha 15, 16 anos, né? E de vez em quando eu gostava de pedir um pouco, experimentar um pouco da bebida para meus parentes e tal. E minha mãe na época, ela não tinha Jesus. Minha mãe na época ela não era evangélica, né? Não tinha entendimento, então ela achava que não fazia mal um golinho, né? E foi através desses golinhos e golinhos que eu comecei a experimentar, e quando eu fui ver eu já estava bebendo normal, já depois de algum tempo depois. O que você tem a falar sobre isso, Fran? Esse golinho só para experimentar, ele é o maior mal, a pior coisa que uma mãe ou um pai, ou até mesmo tios, tias, deixa ele experimentar um golinho. Não faça isso. Eu quase perdi meu filho para o mundo.
Hoje eu estava comentando até com uma vizinha minha sobre isso, contando do testemunho que nós ia dar hoje, falando para ela o que Deus, o quanto Deus foi misericordioso, mas nós como mãe precisamos dar os primeiros passos, porque está em nós, mães, pais, aceitar ou não que seu filho se perca. Muitos até hoje eu tenho certeza que tentam e podem ainda estar numa luta, mas não desista. Não desista. Quando eu cheguei naquela Unicamp, meu filho com uma overdose, o dia inteiro. Isso há quantos anos, mais ou menos? Uns 7, 8 anos atrás. Uns 8 anos, 10 anos, né? Mais ou menos, não me lembro a data exata. Sei que eu estava num curso em São Paulo. Eu acabei de chegar no Cometa, em São Paulo. A minha filha ligou: mãe, volta que o Felipe está na Unicamp e o estado é grave. Eu desci de um ônibus, peguei outro. Aquela vontade de chegar e ver o que estava acontecendo. Quando eu cheguei no hospital, no caminho eu vinha falando para Deus: Deus, não deixa meu filho morrer. Cuida dele por mim. Porque eu vou mudar minha vida a partir de hoje. E mãe nunca acredita que filho usa droga. Todo mundo fala: seu filho está usando droga, seu filho está mexendo com coisa errada. Mas você lá no fundo, você fala: não, ele só bebeu. Mas quando as pessoas falam, é porque realmente elas às vezes não têm coragem de falar direto. Então elas rodeiam. E nesse dia eu falei para Deus: Deus, hoje eu quero que o Senhor me mostre se o meu filho realmente está usando droga. E Deus me mostrou. Cheguei no hospital, conversei com ele, falei: filho, você usou droga? A violência, assim, a pessoa que não conhece Cristo. Hoje eu falo que meu filho é uma nova criatura, em todos os sentidos. Ele já ignorou eu ali no hospital e já falou para mim assim: tudo para você é droga. Tudo para você é droga, mãe. Eu falei: filho, hoje eu conversei com Deus. E Deus vai me mostrar se você usou droga. Ele na rebeldia dele falou para mim assim: tá, então deixa que o seu Deus mostre, porque eu não uso. E quando sua mãe falou isso para você, Felipe, qual foi o sentimento que veio em você? Quando ela falou: hoje Deus vai me mostrar o que você está fazendo. O que veio dentro de você assim? O que você sentiu naquela hora? Você consegue lembrar disso? Ah, consigo sim. Me veio muito medo, né? Na hora que ela falou assim que ela falou que Deus ia mostrar, eu já sabia já que as minhas mentiras iam acabar naquele dia lá, porque ia cair por terra. Ia cair por terra, porque eu sabia que o médico ia falar pra ela, né? Tá, na verdade estava nos exames já, e eu falei pra ela que não tinha nada a ver. E ela quando ele falou pra você? Não, ele não falou. Deus trabalha de uma forma que o médico não falou. Ele, lá na Unicamp, quando você faz uma consulta, eu já fiz lá, ele já vai marcando tudo lá no computador. Mas nesse dia ele marcou no computador e numa prancheta. E na hora que ele me chamou, quase 7 horas da noite, para passar uma medicação para o coração dele, porque por causa da arritmia da droga, ele me chamou lá dentro e falou assim: olha, vou passar uma medicação, ele já sabe o que fazer para que isso não volte a acontecer. E você dá esse remédio para ele, quando terminar, você para. Não precisa dar. Ele sabe o porquê que aconteceu isso e ele já conversamos e tudo vai caminhar para o bem. Nessa altura do campeonato, ele nos convidou para entrar no consultório dele e o microfone da emergência chamou lá: doutor fulano de tal, comparecer aqui na emergência. E ele, assim, acho que num gesto, até sem pensar, me deu aquela plancheta e falou para mim: segura para mim aqui que eu já volto. E aí eu comecei a ler. O Felipe, paciente Felipe Greve, deu entrada
no relato para nós, ele tomou 4 litrão, que seria entre cerveja, e usou, entre parênteses, demasiadamente cocaína. Cocaína. Foi a primeira vez que você tinha usado cocaína, Felipe, ou não? Você já tinha usado antes e nessa vez aí aconteceu de ocorrer a overdose? Não, na verdade foi muito antes. Eu conhecia... Antes disso você já usava? Muito Quando tempo foi antes. o seu primeiro contato com a cocaína? Eu comecei no alcoolismo primeiro, né? Do alcoolismo, depois de um tempo depois, né? Eu morava no CDHU na época. E lá tem muitos bares que arredondam os condomínios lá. E aí eu sempre, quando eu conheci a bebida, eu comecei quando eu saía da escola, a frequentar alguns bares, né? Que eu jogava sinuca com o pessoal da escola, então era rotina. Saía da escola, passar no bar, jogar sinuca, né? Eu tinha conta no bar. E aí eu já tava caminhando por uma pessoa que era viciada em bebida, né? Então... Você tinha quantos anos nessa época? Acredito eu que já com 16, 17 anos. E já tinha uma conta no bar? Conta no bar. Eu já bebia muito já. E aí foi passando os meses, eu começava a beber todo dia. E eu comprava muita bebida, levava para casa e passava a noite bebendo. Aí certo dia, que eu tava no bar com os amigos, um dos dois, amigos, né? Colega, né? Conhecido de rua, né? Ele falou que tinha um pino de cocaína lá, né? E falou assim, você aceita? E não, eu não uso, cara. Não, mas é legal, cara. Dá um tiro aí que vai sarar você. Se você tiver ruim, você vai ficar bom. Você pode beber muito mais. Esse é o engano que a cocaína oferece para quem usa, entendeu? E aí a pessoa vai entrando nesse círculo vicioso. A pessoa gosta, né? Quem tem o primeiro contato gosta, porque fica ação, dá aquela alucinação e aí você vai indo e uma coisa puxa a outra. Mas foi com pessoas no bar que me ofereceram e eu caí na besteira de aceitar. Aí daí em diante... Com 16, 17 anos, num bar que, mesmo menor de idade, você já tinha uma conta, oferecendo a cocaína para você a primeira vez, você experimentou e começou a ficar dependente dela. Isso. Na verdade, eu no começo, né? Na verdade, eu não era aquela pessoa que usava todos os dias, né? Sempre quando eu tinha um dinheiro que eu recebia no vale, no pagamento, eu comprava, né? Eu não tinha aquela dependência que todo dia eu precisava usar. Eu não cheguei nesse nível, graças a Deus, né? Mas só que pouco tempo depois, alguns anos depois, meu organismo começou a ficar fraco. E o que o pessoal usava 4 pinos para ficar muito, muito louco, eu com um já ficava já acima do normal. Então, para mim já estava fazendo mal. E eu demorei para perceber isso. Isso foi mal, porque eu fui quase 4 vezes para o hospital com problema do coração. Ô Fran, e depois desse episódio do hospital, Então, o que você fez? Aí no hospital, o médico, quando chegou, eu perguntei para ele mais uma vez, antes do médico encostar, eu falei, Felipe, você tem a última chance de me falar a verdade. Você usou droga? Mais uma vez, ele ficou violento, né, nas respostas. E eu lembro como hoje, assim, que quando o médico chegou, eu já estava praticamente enforcando o Felipe ali, na beira do consultório. O médico, por favor, calma, o que está acontecendo? Eu falei, não, doutor, não perca seu tempo mais dando remédio para esse menino, porque ele quer se matar. Aí mostrei para ele, o médico pediu desculpa para o Felipe, pediu desculpa para mim, que foi uma falha dele. Falei, não foi falha do senhor, foi Deus que me mostrou isso. Eu fui embora para casa muito revoltada, muito brava, porque eu tinha perdido um curso que há quanto tempo eu estava lutando para fazer e eu perdi para cuidar dele. A situação da situação toda, né? Eu tive que voltar. E aí eu tinha levado um dinheirinho extra para comprar produto para o salão. E aí eu cheguei em casa muito brava. Eu falei, você quer morrer, filho? Mas eu tenho certeza que foi Deus que me usou para tomar essa atitude. Eu falei, você quer morrer? Você vai morrer hoje. E esse dinheiro que eu trouxe, nós vamos lá para a boca e você vai cheirar até morrer. Só que eu vou ver você fazendo isso. Não é isso que você quer para a sua vida? Mas era assim um termo de desespero meu, você entendeu?
E a minha filha começou a conversar comigo, na época o meu genro, e ele dizia para mim, não, Franci, calma, vamos. Subimos para o apartamento, de tanto a minha filha, meu genro falar. Chegou lá e ele olhou para mim e falou, mãe, sabe aquele homem legal que você falou, que você conheceu? Com todo respeito, vou falar o nome dele aqui agora, é o pastor Wagner. Ô mãe, pede ajuda para ele, para mim. Me deixa eu ligar para esse homem. Deixa eu pedir ajuda, eu não vou te envergonhar mais. Aí ali foi o começo do trabalhar de Deus. A partir dali o senhor começou a trabalhar na vida dele. Mas tivemos situações difíceis, muito difíceis depois desse dia ainda, sabe? Mas ali, e nesse momento, eu passei o telefone do pastor Wagner para ele. E eles falaram pelo telefone. E nesse dia, o pastor Wagner fez um apelo por telefone para ele. Se ele queria mudar de vida. E ele, naquele dia, na emoção, no calor da emoção, no desespero de me ver sentada no chão chorando, ele aceitou Jesus ali por telefone. Foi a primeira vez que ele aceitou Jesus? Foi a primeira vez. O que te fez aceitar Jesus dessa primeira vez, Felipe? Você acha que foi realmente o calor da emoção? Você acha que despertou algo em você que queria mudar, igual a Fran falou, de ver sua mãe numa situação muito complicada? Por que eu estou falando isso, gente? Você aí que está aí do outro lado está vendo que tem alguém na sua família, tem algum filho, sobrinho, quem seja, isso aqui é muito importante para a gente entender o que acontece numa família, o mal que a droga ou o alcoolismo pode trazer para uma família, pode destruir, acabar com vidas. Quase matou o Felipe, quase destruiu a vida da mãe dele, que começou a passar por uma situação de depressão, vendo tudo aquilo que estava acontecendo. Depressão. Quase me levou à morte. Que eu acho que ele lembra que um dia eu estava tão desesperada, tão triste de ver assim um filho que eu lutei tanto para ele vir ao mundo, porque a história do Felipe é uma história de superação. Hoje, quando eu era uma criança ainda, que eu engravidei do Felipe, uma menininha nova, para o Felipe estar aqui hoje, eu passei por uma situação muito difícil, porque o pai, na época dele, nós não vivemos juntos, o pai queria que eu tirasse dele, não queria ele. E me enganou até entrar dentro de uma casa de um amigo dele, e lá era uma clínica clandestina de aborto. E quando eu me vi naquela situação, eu consegui pular um muro de quase 3 metros de altura, já com ele de 4 meses na barriga. Porque eu não aceitava uma situação dessa. O filho é meu, eu jamais vou deixar. Quando cheguei lá, que eu descobri o que era, eu entrei em desespero. Então o Felipe, ele já veio assim, para mim, ele é uma bênção, porque assim, desde o início, eu amei isso aí, eu amava e eu amo meu filho, e eu queria proteger ele. Então, quando chega na idade adulta, eu vejo que eu estava perdendo meu filho para droga. Um dia eu entrei em desespero, um dia eu sentei no quarto. Som, agora sim. Pessoal, a produção já está providenciando outro microfone. Precisa providenciar, que esse aqui vai falhar de novo, produção. Pode pegar com fio mesmo, tá? Acho que tem cabo ali, pode providenciar, tá bom? Como eu estava falando, você não viu seu filho morrer numa clínica clandestina, mas estava vendo ele morrer através das drogas. Como que foi esse momento para você, Fran? Esse momento ele foi
tão desesperador, porque passava um filme na minha cabeça. Eu dizia para minha filha, eu falei, o que eu lutei, eu esperava partir dessa vida sem nunca ter que falar essa parte triste para eles. Mas chegou um ponto que eu tive que expor essa situação para eles. E pedi para ele, falei para ele, falei, filho, eu jamais vou aceitar perder você para esse mundo, para essa maldita droga, que eu sempre falava, para essa maldita cocaína. E se eu tiver que viver para perder você para o mundo, eu prefiro não viver mais. Eu estava assim entrando num desespero profundo, assim, a ponto de fazer uma loucura comigo mesmo, entendeu? E aí minha filha, ela cobrava muito dele, sabe? Era uma briga constante dentro de casa. Eu acho que, não sei se é só eu, mas acho que mais alguém pode estar passando por isso. A gente tinha uma situação complicada, porque a minha filha ficava do meu lado e contra ele, entendeu? Aí virava aquela revolta, aquela briga, aquela coisa assim que... Dentro de casa, já tendo toda essa complicação. Toda essa complicação. A droga, então, a droga e o alcoolismo começou a afetar diretamente a sua família. Dentro de casa, porque ele chegava e às vezes eu fechava a porta do meu quarto e aí ele queria empurrar a porta com violência, ele queria me explicar que eu estava errado. E aí começava, um dia ele empurrar a porta assim, tão fora de si, que chegou a bater no meu rosto aquela porta, né, do quarto. E aí a minha filha entrou naquele momento e viu aquela situação, foi complicado demais, sabe? E eu apaziguando para depois os dois não se acabarem enrolando, meu genro separando. E eu estava cada dia mais perdendo esse menino. Foi aí que eu tomei uma decisão. Foi essa decisão que você tomou? Eu cheguei num dia de domingo, 3 horas da tarde, eu saí desesperada. Eu falei, eu preciso de ajuda. Eu preciso de ajuda porque eu não vou aceitar perder meu filho, mãe, Senhor. E eu pensava assim, muitas coisas. Eu falava, eu preciso mudar minha vida está errada. Minha vida de ficar em bailes, em forró. Eu deixei às vezes a minha casa, muitas vezes meus filhos, e ia pro forró. E eu, gente, é vergonhoso falar isso, assumir isso. Não é vergonhoso para mim, porque é um erro meu que às vezes alguém está fazendo aí, entendeu? Não largue seus filhos para as coisas do mundo. Leve seus filhos para casa do Pai junto com vocês. E desculpa que eu me emociono muito, sabe? Reviver Pode ficar isso. tranquila. Não é só você que já passou ou passa, que já passou por uma situação dessa. Tem comentários aqui de pessoas falando, eu sei bem o que é sentir essa dor. Então tem mais pessoas que vivem por isso, viveu com isso e que precisam desse testemunho. Foi nesse dia que eu peguei o carro e saí e parei na porta da igreja do Nazareno, do Matão. E Deus ele é tão maravilhoso que Ele me colocou um homem lá na minha frente. E eu falei, eu vou perguntar para aquele homem o que eu posso fazer para minha vida mudar, para meu filho mudar. E eu parei de frente com o pastor. Falei assim, qual que é o nome do pastor? Pastor Wagner Nunes. O mesmo que o Felipe ligou lá atrás. Legal. Eu falei, moço, eu preciso de ajuda. Meu filho está na droga. Eu estou perdendo a minha família. Eu não sei quem é o senhor é dessa igreja? O senhor pode me ajudar? Se ele estiver ouvindo, assistindo, ele vai lembrar disso. E ele disse para mim, ele não disse nada, ele pôs a mão, pediu licença, pôs a mão aqui no meu ombro e falou assim, vamos orar? E ali ele fez aquela oração que o Espírito Santo me acalmou naquele momento e disse para mim uma só palavra: às 6 horas nós teremos batismo aqui. E geralmente as pessoas têm toda uma preparação, têm um estudo para saber o que é a igreja do Nazareno, o que é a nossa doutrina. Mas eu desafio você ir na sua casa, pegar o traje que ele me explicou e voltar aqui e batizar e tomar uma decisão de vida agora, hoje. Eu falei, então o senhor não desafiou, eu estou fazendo isso.
Peguei o carro, mas já voltei aliviada. Fui em casa, falei para os meus lá, né? Ele já estava na rua bebendo de novo. Tava? Ninguém quis, A senhora teve esse momento, que foi um desafio que foi feito, não pelo pastor, acredito, mas pelo Deus, Espírito Santo, por Deus. A senhora voltou em casa para pegar sua roupa, chamou a família para ir lá, mas ninguém quis ir. E a senhora voltou para lá. Voltei. Minha filha falou assim, vai largar o forró? O menino, ele falou, não, eu não vou não, não vou não. Eu falei, pois eu vou. Eu vou do jeito que eu tô. Toda destruída pelo mundo. Porque o mundo destrói a gente. O mundo destrói. E fui. E cheguei lá, já tinha uma igreja me esperando. Nesse dia eu entrei nas águas, eu não sabia nada. Nada de doutrina, nada de nada, mas eu fui porque eu era a pessoa que tinha que mudar essa história. Entendeu? Cheguei lá, batizei. Se eu falar para você que de lá para cá acabou as minhas lutas, não, elas aumentaram. Mas elas aumentaram com uma confiança, com uma certeza que Deus estava presente. Teve uma igreja inteira que ficaram orando e ainda ora pela minha família, que é ali a igreja do Matão. E foi assim, uma luta após outra. Teve recaída do Felipe. O Felipe voltou de novo a beber. O Felipe voltou de novo a usar droga. Mas eu permanecia. Porque ali eu já tinha assim um contato mais direto. Enquanto ele estava usando droga ainda, enquanto ele estava bebendo, a senhora ainda estava de joelhos na igreja, muitas vezes. Hoje ainda estava falando para minha amiga que se andar dentro daquele apartamento de uma janela para outra para ver se ele estava chegando e enjoelhar na sala, enjoelhar no quarto, enjoelhar na beira da janela e falar para Deus, cuida, Deus não deixa nada acontecer com meu filho, muda a vida dele, Senhor, muda a história dele. Eu acho que se afundasse o piso lá em casa já não teria mais, de tanto que eu fiz isso. Tinha caído no andar de baixo. Tinha. Felipe, nesse momento, enquanto sua mãe estava orando, enquanto sua mãe estava buscando a Deus pela tua vida, o que você estava fazendo? Eu tava na gandaia, cara. Pra mim, a bebida era meu mundo, entendeu? Quando os amigos faziam churrasco, me chamavam, entendeu? Eu já sabia que ia ter bebida, aquele ali me deixava alegre, eu amava beber, né? E dava trabalho, bebia muito e ficava mais extrovertido, mais alegre. E esse é o engano que a bebida alcoólica ela causa para quem bebe, para quem está no vício, para quem gosta de beber, que quando você bebe, ela te deixa mais alegre. Sim, ela até deixa você mais alegre quando você está já no efeito da bebida ou na droga. Só que o ruim dela é no outro dia, né? Para muitas pessoas, né? Pelo menos para mim era. Quando no outro dia que tava naquela ressaca, bate uma depressão, um arrependimento porque você gastou dinheiro que você não devia. E você começa a pensar. Aí tem um pouco o agir de Deus também, que o Espírito Santo fala. Poxa, olha o que você fez, cara. Onde você brigou com sua mãe, você saiu de casa sem ela a permitir. Esses pensamentos vinham em mim. Apesar de eu fazer as coisas erradas, no outro dia vinha a reflexão. Puxa, eu fiz coisa errada, né? Aí eu falava, não vou beber mais. Mas aí não tinha força. Vinha qualquer convite, pô, tô dentro, cara. Eu gostava de estar nesse mundo, né? De bebida, droga. E eu me achava um máximo. Quando eu bebia, eu achava um máximo. Esse foi o engano que a bebida causa. Se tiver algum jovem aí que é dependente químico ou bebe muito, esse é o pior engano, cara. A verdadeira felicidade é Jesus. E eu só fui descobrir isso aí quando eu tava morrendo. E na verdade, quando a gente tá na beira da morte, quando a gente tá com efeito de cocaína, hoje a gente tá passando mal, que o coração começa a acelerar. Quem usa sabe. A gente começa a ficar preocupado. Puxa, preciso parar, que isso que tá me matando. Só que aí quando não mata, quando você vê que passa aquela sensação, nossa, eu vou dar um troço em mim, no outro dia você esquece tudo de novo. Então a única força que você vai arrumar, se você tem o desejo de parar, Deus tem falado com você para você parar, porque isso não é certo, algo está dizendo para você parar, Deus está falando com você. A única decisão que você tem que fazer é não esperar chegar ao ponto da morte, que eu cheguei quase 3 vezes que fui para o hospital para decidir parar, entendeu?
Não deixa chegar nesse ponto, porque às vezes pode ser tarde demais. Mas Deus é tão bondoso, e muitas vezes quando eu tava ruim, sem contar que eu tive inúmeros acidentes de moto, mas sempre as orações dela de madrugada, eu chegava de madrugada em casa, às vezes ela ia me buscar no bar porque eu não voltava. Entrei debaixo da carreta já em movimento, tive vários acidentes, Deus livrou. Deus ouviu as orações dela, teve misericórdia da minha vida. Mesmo você no mundo, usando droga, bebendo, sua mãe estava orando por você e Deus dando livramento pela sua vida. Vários livramentos. Eu sou um milagre, cara. Uma vez saindo do serviço, eu vindo para casa, eu entrei debaixo de uma carreta, só que nesse dia eu não estava alcoolizado. E entrei debaixo da carreta, a carreta em movimento, não sei o que aconteceu, que eu consegui sair, ela acabou com a minha moto, mas minha vida foi poupada. Entendeu? As orações já fazendo efeito de uma mãe que ora pelos seus filhos. Teve uma vez que eu tinha meus produtos de salão em casa e a bebida e a droga, ela já por isso chama droga mesmo, né? Uma droga. Quando ele entrava assim, meu coração aliviava, assim, ele está vivo. Não importa como ele chegou, mas graças a Deus ele chegou. Aí eu deitava para dormir, né? Porque muitas vezes eu tinha que trabalhar no outro dia às 7 da manhã, mas eu tinha até às 4, quando eu não saía atrás dele. Chamava o meu genro, que sou muito agradecida a Deus por a vida dele. Eu ia lá, batia na porta e falava, vamos comigo. O Felipe não chegou ainda, eu estou desesperada. Deixa o Felipe, ele está na noia, está tomando todas lá. Eu falei, não, eu tenho que ir atrás dele. E realmente eu ia. E naqueles lugares mais escabulosos, aquelas coisas mais feias, estava lá o Felipe, no meio de uma roda de gente pior ainda do que ele. Quando ele me via, ele saía rápido, porque ele sabia que eu ia chegar lá, chegando como uma mãe tem que chegar com autoridade, né? Chegar com os dois pés no peito. Muitas vezes ele chegava primeiro lá em casa do que eu, só que ele estava tão ruim, que ele falava assim, mãe, pode me matar, eu não aguento subir essa escada não, pode acabar comigo aqui mesmo. Aí eu catava ele de um lado, o meu genro me ajudava do outro, e nós subia a escada com ele, como eu vou falar para você, destruído, estragado. Às vezes dava banho nele, é um homem velho, já dava banho, punhava ele na cama, e ia chorar. E eu pedia para Deus, muda essa história, Deus. Muda essa história. Quantas vezes eu ajoelhei no altar do Senhor e na igreja, muitas vezes eu pensava comigo assim, às vezes as pessoas da igreja vão falar assim, nossa, mas por que essa mulher vai tanto no altar orar? Eu estava orando por ele. E hoje eu tenho a resposta de Deus. Um homem, verdadeiramente um homem de Deus. Muitas vezes eu falo às minhas amigas que ele às vezes é até mais crente do que eu. Eu falo, hoje eu tenho um filho que é muito mais do que eu. Mas não por meus merecimentos, porque eu não sou nada. Continuo nas minhas falhas, cada dia eu peço a misericórdia do Senhor que renova cada manhã pela minha vida, porque somos falhos, mas Ele é misericordioso. Quando você busca verdadeiramente, Ele faz um milagre. Ô Felipe, quando foi a primeira vez que você buscou verdadeiramente? Porque teve a primeira vez, foi quando você ligou para o pastor Wagner, que ali foi igual sua mãe foi por medo de morrer e um pouco de ressentimento e com dó dela, né? Foi um pouco pela emoção e um pouco Deus falando também e um pouco medo, porque eu estava com anseio de morte aquele dia. Medo de morrer. E Isso. quando foi a primeira vez que você verdadeiramente buscou a Deus e você falou assim, não, a partir de agora eu quero que Deus mude a minha história? Quando foi isso que aconteceu? Na verdade, depois que eu aceitei a Jesus, né? Ia para a igreja com ela, né, só que aos domingos, só que quando tinha um final de semana, passou acho que um mês depois eu voltei a beber de novo, né? Indo para a igreja, só que afastado de Jesus, né? Sem vida com Deus, só fachada. E você ia para a igreja, mas continuava fazendo as mesmas coisas? Fazia escondido e ela não sabia, né? Depois com o tempo ela viu que estava voltando a beber e tal. Vou cortar um pouquinho você, filho. Depois não tinha como não saber, porque aí quando ele via que as coisas iam pegar mesmo, ele chegava assim na igreja junto comigo, com ela. Mas, irmã, era cada glória a Deus, assim, que quem estava do lado quase caía do bafo de bebida. Isso é verdade. Eu pegava uma balinha e falava, chupa essa balinha, miserável, para os outros não sentirem o cheiro de álcool, não sei.
E ele sentia, pegava aquela balinha, que álcool, mãe, que álcool, estou aqui, Deus. Aí eu, aleluia, Jesus. Ele falou, cala a boca, que isso não é de Deus, isso aqui é cachaça, meu filho. E olha, eu orava, e eu me envergonhava daquela situação, mas eu falava para mim mesma assim, Deus, melhor estar assim, desse jeito aqui do meu lado, do que eu não saber onde está. Entendeu? Só finalizando aqui, aí, beleza, né? Fiquei afastado muito tempo indo pra igreja, mas bebendo, e conheci a mulher da minha vida no dia que ela foi visitar a minha igreja, a Nazareno, né? Ela foi lá visitar, que ela estava procurando uma igreja para voltar a pegar firme. E conheci a Daiane através de um amigo meu que me convidou para ir no banco que ela estava. E o agir de Deus começou o processo para a libertação depois que a Daiane entrou. Legal, então a senhora orando, de joelho dobrado, seu filho ir para a igreja. E ele começou a ir para a igreja mesmo com os defeitos dele. Sim. Né? Mesmo com as falhas, mesmo com as Sim. dificuldades que ele tinha ainda com relação à bebida. Irmão, presta atenção nisso aqui, que isso aqui é importantíssimo. Você aí que é da igreja A, igreja B, C ou D, esteja de braços abertos. Porque mesmo a pessoa com as falhas dela, com os problemas dela, ela dentro da igreja, o Espírito Santo de Deus vai transformar essa pessoa. Mesmo ela cheia de falhas, mesmo cheio de problemas, Deus transforma essa pessoa. Felipe, você começou a ir para a igreja mesmo com as suas falhas, sua mãe te levando, sabendo que você estava ali perto, tudo. Sim. E aí Deus começou a agir na tua vida ali e colocou alguém no teu caminho. Fala um pouquinho dessa história para nós. Isso, a Daiane foi antes dela visitar a igreja do Nazareno, foi no dia que eu voltei no acampamento que teve com a igreja. E no dia que a gente voltou, na outra semana, ela foi visitar, se eu não me engano. E aí, eu vi aquela morena lá, poxa, preciso conversar com ela, né? Ela percebi que ela estava dando umas olhadas pra mim, né? Ela disse que não, mas estava, eu vi também que estava. A história diz que não foi isso aí, que ela não estava olhando pra você não, ela falou isso aí. Não, né? Depois a gente vê isso. Aí, beleza, aí no outro sábado os jovens gostavam de marcar um encontro na pizzaria e tal, e no outro sábado ela foi também. E aí eu chamei ela pra ir, né? E ela aceitou, a gente vai pra pizzaria, você aceita ir com a gente? Ela aceitou, enfim, e na pizzaria e tal, a gente começou a conversar e tal, o clima rolando, e meu coração dizia, essa menina é a mulher, é a namorada que eu já vinha pedindo pra Deus, mesmo errado, não estava na bebida, na igreja, eu sempre pedi pra Deus arrumar uma namorada pra mim, né? Que todo mundo tava lá namorando e tal, e o Felipe, você tá namorando? Pô, ainda não, cara. E essa cobrança aí me fazia me incomodar, entendeu? Não, preciso de uma namorada. Eu pedi pra Deus, bonita eu não sou muito, entendeu? Eu preciso que o Senhor opere um milagre, porque só não daqui, da irmã da igreja ali. Eu falei, caramba, eu vou ter que orar a Deus vai fazer um milagre. E a Daiane apareceu. Aí na pizzaria conversamos, depois começamos a falar pelas redes sociais, começamos a se encontrar, e desses encontros a gente começou a namorar. E aí eu já enganei ela, porque quando ela me conheceu, eu falei, pô, eu sou daqui de uma igreja Nazareno faz alguns anos, entendeu? Deus mudou minha vida e tal. Só que eu menti pra ela, porque eu ainda fazia coisas erradas, entendeu? Eu passei uma pessoa que eu ainda não era. Eu ainda não estava totalmente transformado. Vendeu um peixe, você vendeu um baiacu por pirarucu. Isso. Então, um peixe venenoso por um peixe comestível. Isso. Depois de alguns meses de namoro, e eu quis voltar a beber na frente dela, porque eu bebia às vezes escondidos. E aí no começo ela até acabou aceitando, mas com uma condição. O bebê mudou socialmente. Eu falei, beleza. Só que com alguns encontros em casa ou na família, ela percebeu que eu não conseguia beber controlado. Eu gostava de beber para enxugar mesmo, para ficar ruim, para dar trabalho. E aí começou a vir as brigas. E aí eu falei para ela, não vou beber mais porque eu não quero te perder. Ela me ameaçava a me largar, né? Então, às vezes o amor ajuda muito a pessoa a refletir, puxa, ou é bebida ou é a pessoa que você ama, né? E às vezes tem pessoas que, infelizmente, por causa do vício, acabam escolhendo a bebida e perde relacionamentos. E aí, enfim,
Daí, com 2 anos de namoro, eu tomei atitude, eu amava muito ela, a gente se amava muito, a gente brigou algumas vezes, mas a gente nunca se separou, e eu pedi ela em casamento. Aí ela aceitou, e passou algum tempo depois, a gente se casou, Deus providenciou tudo, a igreja providenciou tudo, eu só tenho a agradecer, a gente quase não tirou nada do nosso bolso, a gente casou. E eu entrei no casamento já ainda com a bebida, né? E algumas vezes, umas 2 vezes ela chegou do serviço, eu estava embriagado com vinho, e às vezes deu uma briga, e no outro dia falou assim, eu não quero mais. E eu estava no arrependimento do dia, nossa, eu vou perder minha esposa. Eu pedi perdão para ela, amor, não vou beber mais, me dá mais uma chance e tal, eu estou me sentindo um lixo, você não merece isso, eu quero mudar, mas não estou conseguindo. E não larga de mim, que eu vou mudar. Aí quando eu vi que eu estava perdendo a Daiane, a minha esposa, aí eu fiz uma oração no meu quarto, falei assim, Deus, eu preciso parar de beber, porque eu não quero perder essa esposa que o Senhor preparou para mim, entendeu? Eu amo ela, e eu quero escolher a tia e a ela. E eu fiz essa decisão. E eu falei comigo mesmo, a partir de amanhã eu não bebo mais e nem uso entorpecente. Depois que eu casei ainda, algumas vezes usei. Isso eu nunca falei para ela e nem para Fran. Estou falando isso aqui agora, elas estão sabendo isso aqui agora. Eu infelizmente caí nesse erro. Eu usei algumas vezes. E quando eu vi que estava perdendo ela, eu falei assim, a partir de amanhã, Deus, eu não vou usar mais. Nem beber e nem cheirar. E aí foi, quando eu tomei essa decisão, o levante, o ataque do inimigo é muito maior, porque ele joga pessoas que faz tempo que não te viu. Ô Felipe, tem uma serva que vem beber? Não, não vou, porque... Começa a levantar um monte de gente. Um monte de gente. Nossos amigos, né? Gente, para quem sente o desejo de parar de beber, tá vendo que tá fazendo mal, Deus tá falando com você, parar com isso, porque você tá perdendo pessoas. Se você tomar atitude no seu quarto, fala assim, pai, com minhas forças eu não consigo, mas contigo eu sou mais que vencedor. Amém. Pega no outro dia e fala, não vou mais beber nem usar drogas. Bate no peito, não vou beber. E vai pro joelho. Procura uma igreja, procura Jesus. Entendeu? A gente procura Jesus primeiramente, né? A nossa oração é com Jesus a primeira. Vai pra Bíblia. É um dia de cada vez. O primeiro mês é terrível. Você começa a alucinar, mas você tem que ter coragem. Deus gosta de usar os corajosos. Quem tem coragem de mudar, é esse que Deus usa, Deus dá força para mudar. Mas não é fácil, mas se você perseverar, aquela vontade com o tempo vai passando, a vontade de usar drogas, de beber, porque a bebida puxa outra coisa, quem usa sabe. Então, persevera, fala com você mesmo todo dia, não vou beber, vai para a Bíblia, liga para um amigo, vai para a igreja, se envolve com a igreja, que isso faz toda a diferença. Aí passou 3 meses sem beber, sem usar drogas, aquilo saiu de mim, Luciano. E é automático, você vai se enchendo de Deus, as coisas do mundo perdem graça, cara. A bebida já, aquele hábito de beber todo dia passa, porque você fica muito tempo sem beber, aquilo sai do seu organismo. Então você vê que você não precisa mais daquilo, que você precisa de Jesus. E quando o amor de Jesus entra na gente, quando a gente aceita a fé, a gente busca a Deus, a gente não quer mais outra coisa. Ele é o suficiente. Ele para suprir todo o engano que a alegria da droga e da bebida faz. Ele substitui isso aí. É só ter o passo de fé. E hoje você percebe que Jesus supriu tudo isso na tua vida. Supriu. Hoje eu tenho só a agradecer, porque através de várias pregações, Deus já usou alguns vasos. Deus sempre, através de algumas pessoas, falou, Deus tem um plano na sua vida, você vai ser muito usado, vai levar você para pregar em vários lugares, só você se colocar na brecha, que Deus vai te usar. E hoje a minha vida eu sou um homem feliz, cara. Claro que tem dia que a gente tá meio triste, mas a vida é assim, tem dia que você tá triste, mas outro dia o Espírito Santo já te encoraja. E hoje eu me sinto uma pessoa realizada e eu tenho um desejo de fazer muito para Deus, cara. A vontade minha de fazer a obra é muito grande. E às vezes eu falo, puxa, eu preciso mais colocar em prática do que só falar, né? Mas hoje eu sinto uma pessoa maravilhada, porque a minha felicidade é enorme. Ô Fran, e quando foi que você parou e falou assim, não, calma aí, Deus está usando meu filho agora o negócio é para valer mesmo? Então, logo quando ele começou a ir para a igreja e tudo, no início, eu não confiava nele. Sabe, muitas vezes eu via ele no meio do jovem lá, e eu assim,
Eu falava, oh meu Deus, como eu queria confiar em você, meu filho, como eu vejo as outras mães confiando. Eu falava para mim mesmo, né? E assim, eu acho que Deus ele é pleno no saber. Então eu falo que as estratégias de Deus em todos os lados, entendeu? O Felipe foi do jeito que ele foi para a igreja, com o pé dentro e outro fora, como eu falava, né? Mas estava lá, né? E eu falava que quem trabalha na vida dele é Deus. E Deus vai mudar essa história. Aí Deus, com a sua infinita bondade e misericórdia, fez com que ele conhecesse hoje a esposa dele, que na época não era, né? Que ele conheceu essa jovem, né? E uma pessoa que tinha uma carga muito de sabedoria de Deus, sabe? Tem ainda, né? E eu louvo a Deus pela vida dela, assim, é uma filha que Deus me deu, porque assim, Deus usa estratégia. Ele colocou aquele homem de Deus na minha frente, aquele dia que eu saí desesperada. Aí ele colocou a minha nora naquele lugar, aquele dia para ele conhecer. E uma mulher, uma menina assim, muito com conhecimento da palavra, sabe? Muitas pessoas, às vezes, no início da minha família, não gostavam até do jeito dela, da imponência dela, sabe? Mas eu louvo a Deus por ela ser assim. Hoje eu falo para a família inteira, se ela fosse outra pessoa, de repente esse menino não estava aqui onde está hoje. Esse homem de Deus, esse meu orgulho de filho, que eu tenho orgulho do meu filho, tenho um orgulho imenso da minha filha, porque hoje eu posso bater no peito e falar, minha família serve ao Senhor. Graças a Deus. Então, quando eu comecei a ver ele se envolver com as coisas de Deus mesmo e se misturar com o povo de Deus, porque o crente ele tem que estar no meio do povo de Deus, entendeu? Porque se você vai só no culto, é meio complicado, entendeu? Você começa a ficar assim, só os domingueiros, entendeu? Então você tem que estar um pouco meio envolvido, ajudar, e na obra, e o Felipe trabalhando. Hoje eu olho para o Felipe, se ele falar, mãe, eu estou em tal lugar, eu sei que ele está lá. Hoje eu ponho minha cabeça no travesseiro e eu durmo, porque eu sei que meu filho não está caindo em tentação, sabe? Ele não está caindo. Quando ele brigava com a Daiane, eu falava assim, meu Jesus Cristo, hoje ele enche a cara e usa droga. Hoje não. Hoje, se eles têm as dificuldades dele, que todo casal às vezes tem, eu sei que ele vai para o quarto orar, ou ele me manda um WhatsApp e fala, mãe, me ajude em oração. Aqui em casa está difícil, nós tivemos hoje uma discussão, coisa de casal, mas eu preciso que a senhora me ajude, tá difícil. Então hoje é outro pedido que ele me faz, entendeu? E muitas vezes eu falo para ele, ajuda, filho. Quase não, nem precisa pedir, porque assim, acho que a primeira coisa que uma mãe, quando põe o joelho no chão, fala, Senhor Jesus, cuida dos meus filhos, Pai. Aí depois a gente vai, continua das orações, mas a primeira oração é essa, sabe? Senhor, não sei onde eles estão agora, mas o Senhor sabe. Cuida deles. E Deus cuida. Então, cortando só um pouquinho você e falando para essas mães que estão aí assistindo, não desista dos seus filhos. Continua orando. Às vezes você fala para você mesmo aí, fala assim, mas já tenho orado há 10 anos. Irmão, o trabalhar de Deus não é o nosso. Continua orando. Não desista, pai. Não desista, mãe. Continua orando pelos seus filhos. Porque o milagre Deus faz. Mas Ele só faz quando nós buscamos. Continua buscando. O seu dia está chegando. Que o Espírito Santo possa entrar no seu lar. Que o Espírito Santo de Deus, ao mesmo que me ouviu quantas lágrimas minhas, Ele vai estar ouvindo a sua. Continua buscando, pai. Continua buscando, mãe. Se você não é para o seu filho, mas seja para o seu irmão, seja para o seu primo, sobrinhos, seja para a família da sua irmã, seja para a família do seu irmão. Continua buscando que você vai ver a obra de Deus. Eu vi. Porque eu sou melhor? Não. Porque o mesmo Deus que fez em mim, Ele faz na sua casa também. Ele faz na minha casa, Ele faz na sua casa. Não desista. Continue. Que benção. E
para quem me acompanha há um tempo aí, sabe que eu sofri um acidente, né, jogando futebol, perdi a memória, tá? Então eu esqueci muita coisa. A gente estava num jantar esses dias, né, Felipe? Não sei se foi na sua casa ou na minha. E para quem não sabe, a Daiane, esposa do Felipe, é minha cunhada. Ela é irmã da minha esposa. E a Daiane pegou e falou assim: nossa, eu lembro um dia que a gente estava indo para a faculdade, a gente fazia faculdade juntos, né? Eu, a Daiane e a Beth, que é que é nossa tia da Daiane. E ela falou assim: uma vez a gente estava no carro e eu falei para você que eu tinha conhecido o Felipe. Falei: Lu, eu conheci um rapaz, tal, assim, e você virou para mim e falou: Daiane, é esse o cara. E eu nem conheci o Felipe. Então Deus já tinha me usado ali para falar que Deus estava preparando o Felipe para ela. Olha só que bênção. Eu nem lembrava disso, até a gente brincou. Eu falei: gente, isso foi na sua casa que a gente conversou isso. Na minha casa, eu falei assim: gente, eu não lembro disso. Como assim? Eu falei isso. Deus me usou ali. Eu tenho um ditado, eu brinco com a Bel, né, que é a produção, eu brinco com ela, falou: ó, se eu não me lembro, não é verdade. E eu falei assim: ó, meu ditado é: se eu não me lembro, não é verdade, mas você está dizendo, então eu vou acreditar. Olha só que benção. Então, desde aquele momento, Deus já tinha me usado para falar: olha, esse é o cara, esse cara é o Felipe. Mais ou menos. Felipe, então, nossas considerações finais aqui, eu vou deixar o agradecimento aqui. Quem estava acompanhando, que eu consigo ver, porque o senhor Mark Rosenberg, como é o nome dele? Mark Rosenberg, né, o criador do Facebook, eu acho que ele está me bloqueando aqui para ver quem é que está visualizando. Tem um monte de gente assistindo ao vivo aqui, mas eu só consigo ver algumas. Então eu vou agradecer as pessoas que eu consigo aqui. Olha, eu quero agradecer o Flávio, a irmã Jo, a irmã Ana, o irmão Leandro, a irmã Lelice, a irmã Luciana Costa, cantora abençoada, Simval Souza, meu pai, Kemily Andrade, pastora Lúcia Catarina, irmã Ana, irmã Roberto, Diogo Felipe, pastor, o Wagner Fernandes é o pastor Wagner? Wagner não, então quem estava aqui era o Wagner Fernandes, o irmão Wagner Fernandes, a paz do Senhor Jesus, a irmã Vilma, o pastor Lauro que está acompanhando, a irmã N, quem mais está aqui? O irmão Josemar, e é isso aí. Irmã Vilma, olha que comentário que ela deixou aqui, olha só. Eu ainda vou aí também dar o meu grande testemunho. Glória a Deus. Eu creio em nome de Jesus e peço oração para o meu filho, porque sei que ele vai estar junto comigo nesse dia que vai ser em breve. Aleluia. Nós vamos orar pela sua vida, irmã Vilma, e vamos orar já pela vida do teu filho também, tá bom? Felipe, para os jovens que estão nessa situação, o que você deixa para eles? Qual é a dica que você dá para eles sair dessa situação hoje? Olha, a dica que eu dou é que a verdadeira felicidade não é as drogas, entendeu? Ela te dá coragem, a bebida te dá uma falsa alegria. Mas a verdadeira felicidade é o dia que você se arrepende dos seus pecados. Se Deus está falando no seu coração aí, o Espírito Santo de Deus fala, e Ele está falando, e você sabe que Deus tem falado com você: para, que isso não é para você mais, eu tenho um plano na sua vida. Às vezes alguém já usou alguém para te evangelizar, para falar do amor de Cristo, seja através de uma pregação na rua, um convite de um amigo. Deus está falando com você: para, porque eu tenho muito mais, eu tenho um plano na sua vida, eu vou te mostrar o que é o verdadeiro amor. E o verdadeiro amor sou eu, Jesus. Se você tomar essa atitude de aceitar Jesus como o único e suficiente Salvador e se arrepender verdadeiramente dos seus pecados, se você tiver essa atitude no seu quarto, onde você estiver, qualquer oportunidade: Pai, eu não aguento mais essa vida, eu não me sinto bem mais fazendo isso, eu não consigo parar. Às vezes o inimigo coloca pensamentos na sua cabeça: puxa, mas você vai parar? Você já está há tanto tempo já, seus amigos tudo te chamam, como é que você vai falar não? Você não consegue falar não. Isso é o pior engano que Satanás coloca na sua mente, porque ele fica te colocando dúvidas, mas você não vai conseguir. Mas se você acreditar em Jesus e pela fé fazer aquela oração: Pai, eu acredito que o Senhor vai mudar a minha história, e se arrepender dos seus pecados, pede ajuda para Jesus, que Ele vai te ajudar. Ele vai fazer você a
a encontrar o verdadeiro amor. O verdadeiro amor é Jesus. E quando você aceitar, a palavra fala: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Se você aceitar essa verdade, eu aposto que você vai ver o que é mudança, o que é amor. Vai vir uma alegria sobrenatural dentro de você. Você quando é o primeiro amor, quando há um crente que se afasta e volta pelo primeiro amor, ou quem aceita Jesus. A sua vida passada é tudo apagada por Cristo, entendeu? Satanás não tem mais o poder de te acusar, porque quando você se arrepende, Deus muda a sua história, ali traça um novo livro da sua vida. E se você aceitar Deus traçar um novo livro, Ele vai mudar a sua história. Você vai se sentir uma pessoa realizada. As lutas vão acabar? Não. As pessoas vão te chamar para beber? Vão, porque você já criou um vínculo com essas coisas. Mas é só você falar: não aceito mais, porque eu aceitei a Jesus e eu quero mudar de vida. E através da sua vida você pode levar outras pessoas para Cristo, os seus amigos. É só você aceitar a fé, aceitar Jesus, que Ele vai transformar seu interior. Você vai ver sentido para a vida. Muitas vezes quando a gente está no álcool e na droga, a gente não vê muito sentido. A gente acha que a vida é só aquilo ali. Mas quando você aceita Jesus e pede perdão, Deus coloca um novo sonho na sua vida. Você vai ver que a vida não é só aquilo, tem mais para você. Você começa a ver a vida de outra maneira. E essa maneira de ver a vida é a maneira que Deus quer pra gente. A gente ser usado para Ele, para fazer a obra dEle e ser um canal de bênção para as pessoas. É só você permitir: Deus, me usa, eu quero parar, que Deus vai ajudar. Mas você tem que tomar o primeiro passo. Você tem que tomar uma pessoa de confiança. Se conhece uma pessoa que é cristã, você vai nessa pessoa e fala: eu tô assim assada, eu preciso mudar, mas não tô conseguindo. Você vai tomar a atitude de fazer oração com essa pessoa no particular, e passo a passo com essa pessoa. Começa a buscar a igreja, a Jesus em primeiro lugar, que as forças vêm do céu. Pelas suas próprias forças não vai conseguir, mas se você acreditar que Cristo pode mudar a sua história, Ele vai mudar e vai usar você de maneira poderosa. Você vai chegar a dias que você vai acordar, quando você já estiver inserido no corpo de Deus, você vai ver que tem dia que você vai dar risada sozinho. Você vai ter alegria de ir para a igreja. Você vai ter alegria de falar de Jesus. E esse amor vai contagiar quem está ao seu redor. Isso eu aposto. Esse é o meu conselho. Top demais, Filipão. Filipão, quero agradecer a sua presença aqui, né? Um parceiraço nosso aí. Lenda viva, monstro sagrado. Lenda é você, cara. Eu ainda tô caminhando perto Que isso, cara. De você ainda. Assim eu fico até com vergonha. E eu quero agora, Fran, para as mães que passaram por essa situação, que estão passando pela situação que você passou, que passam hoje pela situação que você passou com o Felipe, que é um ex-dependente químico e que agora é um homem de Deus, um servo de Deus. O que você deixa de palavra, de mensagem para essas mães que estão te vendo agora neste momento? Que vocês não desistam. Por nada deste mundo desista dos seus filhos. Orem, porque, olha, Deus não rejeita a oração de uma mãe pelos seus filhos. Continue orando, porque se você pensa, como eu pensei muitas vezes, Deus, estou cansando, eu estou para chutar o balde, porque eu tento daqui, eu tento dali, esse moleque não tem jeito, Deus. Aí, irmãos, às vezes eu caí em lágrimas, sabe? Que às vezes eu já não tinha nem mais palavra para falar para Deus. Eu só enjoelhava na beira da minha cama. Muitas vezes eu enjoelhava assim, de eu rolar no chão chorando. E eu dizia para Deus: Senhor, muda a história dos meus filhos, Senhor. Muda a história desse menino, Pai. Esse menino não é para viver nessa situação. Irmãs, minhas amigas, continue orando pelos seus filhos. Continue buscando a Deus. Porque o milagre não é nós que fazemos, é Ele. Ele impõe situações para que as coisas aconteçam. Às vezes hoje eu olho assim, eu fico olhando várias situações que aconteceram. Eu falo, mas Deus trabalha tão bonito.
continue orando, irmãs. Não desista dos seus filhos. Continue buscando. E eu digo uma coisa. Através do irmão Luciano, se alguém precisar de uma palavra amiga, de mim para orar com você, pode me procurar. E eu também, pode me chamar no particular também. Através dele, ou às vezes alguém não tem meu contato, mas a Bel, a esposa dele, tem. Ele tem meu contato. Fala, irmão, eu estou junto com vocês. Sabe, a gente pode lançar assim horários de orações. A gente vai orar, nós vamos vencer essa batalha, porque essa batalha não é nossa, essa batalha é do Senhor. Continue. Esse é o meu recado para vocês, mães. Conte comigo. Se precisarem de mim, conte comigo. Se precisarmos de nós jejuarmos, se precisar de nós pagar o preço, conta comigo. Porque eu quero ver vocês sentados aqui, com seu filho aqui, ó, como eu estou com o meu. Porque Deus faz milagre, Deus opera milagre, Deus cura pessoas drogadas, pessoas com bebida alcoólica, pessoas com vícios. Deus muda a história. É isso aí. Que bênção. Que Deus abençoe sua vida, Francis, Felipe. Deus abençoe você também, né? Parceiraço aí, amigaço. Estamos sempre juntos aí. Só alegria, né, Felipe? Agora. Só alegria agora. Só alegria. Continuar firme com Cristo e buscar em Deus qual é o chamado que Ele tem para sua vida. E na hora que Deus responder, na verdade Deus já me respondeu, mas às vezes será, cara, né? Tá igual o profeta, né? Senhor, molha o algodão, não molha a terra. Molha a terra agora, não molha o algodão, Senhor, para me confirmar. Mas Deus vai te levantar grandemente. E, inclusive aqui, ó, o pastor Lauro mandou aqui. Deus é na sua vida, Felipe. Ó, o pastor Lauro, nosso parceiraço e nosso amigo querido. Irmãos, que Deus abençoe vocês. Amém? Nós estamos chegando ao fim. Amanhã, culto de Santa Ceia. Irmãos, você que é membro da igreja Ministros Labareda de Fogo, você vai ter sua ceia servida no culto aqui amanhã. Tá? O pastor já divulgou o horário, tá bom? Então, amanhã tem culto de Santa Ceia para você aqui, só para os membros de ceia, tá bom? E de máscara, não se esqueçam, precisam estar de máscara, tá bom? E o culto vai ser transmitido ao vivo também, com a presença da banda Labareda aqui, a mensagem do Senhor, e vai ser bênção demais. Na terça-feira, nós temos aqui Rádio Live, né? Exclusivo Rádio Live, só com música ao vivo, louvor. Você vai entrar ao vivo conosco, vai pedir seu louvor, você vai ver eu pagando o mico aqui, desafinando, você vai dar risada, nós vamos louvar a Deus junto, vai ser uma benção, né, Felipe? Deu muita risada comigo lá, Felipe? Tem uma hora que você deu uma risada, teve? Sim, tem algumas músicas que você quer dar uma subida, não é que você desafina muito, mas a tua expressão é engraçada, entendeu? A gente se diverte vendo você louvando. Cara, você não desafina, mas você tem uma expressão engraçada e vai dar risada. Entendeu? Então, é bênção. Com a gente. Você canta de uma maneira que você solta a voz mesmo, você não tá nem aí quem vai criticar ou não. Isso é legal, e Deus vê isso aí, entendeu? Nossa. E a gente que te escuta é muito bom, porque vocês cantam com a alma mesmo, né? Top. Queria agradecer a todo mundo que tá assistindo a gente aí. Obrigado por todo mundo que investiu 30 minutos, 1 hora de seu tempo. Eu sei que Deus falou o coração de vocês. Um abraço aí pra minha irmã que tá assistindo, sabe que eu te amo. A gente brigou semana passada lá, mas eu não tô mais com ressentimento não, viu? Eu te amo. Saí bicudo lá, você sabe que eu saí bicudo. E amanhã talvez aí eu vou te dar um abraço aí e falar que você é maravilhosa. Talvez. Eu te amo, mana. A Fabrícia também faz parte dessa história, porque ela que segurou a mãe muitas vezes, ela que orou muitas vezes com ela e falou, ela que mãe, segurou sua mãe para não voar no seu pescoço. Não desiste, deu. Ela também foi super incentivadora, que sempre orou com ela quando eu tava naquela fase. Obrigado, mano, você é top. Top. Terça-feira, então, rádio live aqui com música ao vivo. Quinta-feira, culto. E no próximo sábado, nós estaremos aqui com o pregador Fernando Nunes. Vai trazer uma palavra no Papo de Crente. E no Papo de Crente, nós também teremos aqui a dupla Paulo e Silas, tá bom? Então, como atração musical, vai estar a dupla Paulo e Silas. O que você tem para falar dessa dupla aí, Felipe?
Cara, essa dupla é bênção demais, cara. Eu vi eles apresentando a semana retrasada aí. Nossa, os caras cantam muito, o testemunho desses dois é impactante. Eles não fazem cara engraçada, né? Não, eles são engraçados até. Eles são bem-humorados na conversa. Cantando, eles não faz a gente dar risada, faz a gente... puxa, é muito bom ver eles cantando. Eles cantam muito. Gente, é uma dupla sensacional. Olha, não perco. Essa dupla aí Os caras é top. com os caras top. Então, sábado que vem, Paulo e Silas como atração musical e Fernando Nunes com a palavra aqui. Nós vamos bater muito papo, conversar bastante. Você também vai pedir o seu louvor, tá bom? Então, são esses os recados. Membros da igreja Ministro Labareda de Fogo. Amanhã, culto de Santa Ceia. Amém? Precisa vir aqui, né? Você já recebeu o horário aí nos grupos. Então, você vai vir aqui cultuar conosco. Vai receber sua ceia. É 1 hora só que você vai ficar aqui, tá bom? Só os membros. Você que não é membro, não adianta vir, tá? É só para os membros, tá bom? E os membros de máscara. Recado tá dado, eu quero agradecer, eu vou orar por você que acompanhou e vou orar também pela vida da irmã Vilma e de seu filho, para que Deus possa libertá-lo e você nos ajude nessa oração aí. Feche os teus olhos, eu vou orar por você. Senhor Deus, eterno Pai, em nome de Jesus eu clamo a Ti agora, Senhor. Eu quero lhe agradecer, meu Pai, pela vida de cada uma das pessoas que acompanharam esta live, que acompanharam este momento, que estiveram aqui conosco, meu Pai. Pai, eu quero agradecer pela vida do Felipe, pela vida da França, Senhor, que o Senhor continue usando os teus filhos, usando os teus servos da tua forma e da tua maneira, que eles possam continuar levando este testemunho para mais e mais famílias, para que elas possam ter suas vidas libertadas das armadilhas do inimigo. Pai, em nome de Jesus, eu agradeço pela vida das pessoas que acompanharam, que o teu Espírito Santo vá de encontro a cada uma delas nesse momento, meu Pai, levando conforto, levando acalento, Senhor, levando cura, levando, Senhor, avivamento. Pai, em nome de Jesus, eu quero lhe clamar agora também, Senhor, nessa corrente forte de oração, pela vida, Senhor, do filho da irmã Vilma, Pai, que passa por uma dificuldade, que está passando por essas dependências. Senhor, que o Senhor possa libertá-lo de tudo isso, que o Senhor possa livrá-lo de todo esse mal, livrá-lo das armadilhas de Satanás, que ele venha, Senhor, em breve estar aqui conosco, contando este testemunho de libertação que o Senhor está tendo sobre a vida dele neste momento. É o que eu lhe peço e lhe agradeço. Amém. Que a graça do nosso Senhor Jesus, a comunhão e as doces consolações do Espírito Santo de Deus esteja com todos nós até a consumação dos séculos, e todos digam amém. Que o amor de Deus esteja conosco. Se Deus é por nós, quem será contra nós? E operando Deus, ninguém impedirá. Que Deus te abençoe e fique com a paz do Senhor Jesus. Uma boa noite e um beijo do seu diácono careca preferido. Um abraço. Até amanhã. Deus abençoe, irmão. Não importa quem você é, não importa o que você fez, Jesus conhece o seu interior também. Quantas vezes você caiu tentando acertar, mas a tristeza e o desespero te fizeram chorar. Não importa pra onde você foi, se na escuridão da noite Ele apaga o seu passado e não desiste de você. Ele não desiste de você, Ele se importa